Hora de conversar com Carlos Andreasa. Passou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em ano pré-eleitoral, os caras não brincam muito com isso. Eles querem que passe rápido, né, para poderem gastar bastante dinheiro até o início das restrições da lei eleitoral. Então, eles não criam dificuldades. E aproveitam, muitas vezes, essas ocasiões para enfiar os tais dos jabutis no texto. Né? Tem mais jabuti na LDO do que a Ilha de Galápagos. Gostou dessa? Boa. E para isso temos o nosso Carlos Andreasa. E aí, Andreasa, o que está escondidinho ali dos nossos olhos? Bom dia para você. Fala, Megali. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amores. Não tem, pior é que não tá nada escondido. Nada escondido. É tudo explícito. É o que eu tô chamando de acordão, porque é um acordo. O acordo gastador para o ano eleitoral. Então você que está nos ouvindo, que nos assiste, você que está atento, e é uma realidade, é uma dimensão da realidade, é uma camada da realidade, que está acompanhando a briga entre o governo Lula e o comando do parlamento, Davi Alcolumbre, Hugo Mota. Quando chega a hora da LDO, a LDO, para você que não sabe, que não está familiarizado com essa sigla, é um troço aborrecido, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É aquela que orienta, que dá o jeitão, é a carcaça, é o indicativo de para onde vai, no caso de 2026, o orçamento da União do ano eleitoral. Quando você observa o que eles fizeram ontem, o que eles aprovaram ontem, eles, o Congresso, em parceria com o governo Lula, você desacredita da briga que em outras dimensões haveria entre esses poderes, entre governo e legislativo. Porque, aliás, é uma razão para você não brigar por causa de político, por causa de paixão política. Porque na hora decisiva, que é aquela de cuidar do dinheiro, que não é deles, é seu, é nosso, todos se unem e fazem acordo. Por exemplo, há muito tempo o parlamento queria formalizar, portanto, inserir na LDO um calendário para pagamento de emenda parlamentar. Há muitos anos se tenta isso. E não se conseguia, não formalmente. A coisa rolava numa combinação informal, porque a criação desse calendário significaria engessar ainda mais o orçamento. Então o governo não queria. Conseguiram, o parlamento conseguiu, para 2026, a inscrição de um calendário para pagamento de emendas. No primeiro semestre, tudo se explica. No primeiro semestre, até junho, porque é o limite da lei eleitoral, a partir do que não se pode mais disparar emendas parlamentares. Então o governo concedeu e nós teremos a liberação, empenho, o processo de 65% do total de emendas parlamentares, sem contar as emendas de comissão. Isso significa mais de 26 bilhões de reais despejados, Brasil afora, Brasil adentro, em emendas parlamentares, constituindo aquilo que eu tenho chamado de fundo eleitoral paralelo. Para quem tivesse alguma dúvida, emenda parlamentar, a perversão da emenda parlamentar criou um fundo eleitoral paralelo, muito maior do que o fundo eleitoral convencional, e isso vai eleger deputados estaduais e deputados federais pelo Brasil inteiro, como elegeu em 22, porque já havia isso, esse mesmo mecanismo informalmente, na última eleição, no caso, sobretudo, para vereadores e prefeitos. Então passou a emenda parlamentar, mas, como dizia o filme Tropa de Elite, para rir tem de fazer rir, então é um acordo. O governo fechou com um calendário de emenda parlamentar, ganhou o que em troca? Ganhou a autorização para, em vez de buscar, é tudo matéria fiscal, é tudo espaço fiscal liberado, é tudo gastança. Em vez de o governo ter de mirar, que seria o óbvio, o centro da meta fiscal que ele mesmo criou, o governo agora está autorizado pelo parlamento, nesse acordo, a mirar o piso. Tem uma banda de tolerância, uma banda de prejuízo, de déficit, que ainda assim dará formalmente déficit zero, o cumprimento da meta. São algo como 30 bilhões. O governo está autorizado a mirar lá embaixo, gastar o último níquel no ano eleitoral. Portanto, é autorizado a contingenciar, a bloquear menos, a congelar menos despesas. Uma mão lava a outra, todo mundo feliz quando a matéria é orçamentária. Mas ainda não acabou. Eles autorizaram uma manobra, e isso foi de última hora. Esse jabuti foi de última hora, Megali. Uma manobra que permite doações em meio à campanha eleitoral. Então significa que o governo Lula, e eu quero registrar que a mesma coisa foi dada para Bolsonaro em 2022. Os padrões se repetem. Uma manobra que permite ao governo Lula, e tudo mais constante com Lula disputando a reeleição,
fazer doações, por exemplo, de cestas básicas, tratores, ambulâncias, repito, em plena campanha eleitoral, um dispositivo que diz que essa prática não configurará descumprimento do chamado defeso eleitoral, que é essa proteção exatamente contra esse tipo de assistencialismo no período eleitoral. Isso está liberado. Liberado também, só para fechar, que os Correios, ou melhor, pensando nos Correios, inserido no texto um dispositivo que eu chamei de puxadinho preventivo para o caso dos Correios quebrarem, ou quebrarem mais do que já estão quebrados. Inseriram no texto um dispositivo que autoriza retirar até 10 bilhões de reais da meta fiscal das estatais. Isso tudo criando um ambiente preventivo para o caso do prejuízo dos Correios, que já é gigantesco em 2025, ser ainda maior em 2026. E aí, nesse caso, o governo teria que restringir, congelar despesas de outros setores, gastos de outros setores. Então, criou esse mecanismo preventivo para absorver o prejuízo do Correio e, enfim, ainda assim dizer, bati a meta fiscal. É nessa que a gente está, todo mundo feliz. Tá? Então, eles brigam, mas na hora do orçamento para o ano eleitoral, todos ficam felizes. Por quê? Porque não é só o governo Lula, ou o governo Bolsonaro, ou qualquer que seja que disputa a reeleição. Todos disputam a reeleição. A reeleição é do sistema, do famoso sistema, do establishment, do status quo. Então, se há medidas como essas todas autorizadas, que em tese beneficiariam o governo, beneficiados são todos aqueles que estão no poder, inclusive as lideranças no parlamento. Cria-se um espírito favorável à onda de reeleição da turma toda. Nada vai mudar. Não mudou de Bolsonaro para Lula. Não mudou de Bolsonaro para Lula, tendo acontecido tudo quanto aconteceu, tentativa de golpe, 8 de janeiro, nessa matéria aqui, na matéria inclusive orçamento secreto, a continuidade foi perfeita, não teve nenhum abalo. Blindado contra golpe, Luiz Megali. E nossa vitrolinha, Andreasa? Formiga Miúda, bem apropriado para essa rapaziada. Formiga Miúda da obra de... Isso aí é Zeca Pagodinho, disco Boêmio Feliz, um descasso. E ele convida o compositor, o grande Wilson Moreira, para cantar com ele Formiga Miúda, um clássico. Beijo, meus amores, bom fim de semana. Beijo, tô vendo que vai ter show. Teve show do Zeca Pagodinho semana passada no Rio de Janeiro, né, Fabio? Teve. E vai ter, se não me engano, semana que vem. Acabei de ver o anúncio, fiquei com vontade de comprar, mas agora perdi. Vai ter logo mais em São Paulo. Feito pra dizer verdade. Quem tiver vontade, basta abrir o peito.